Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos dando continuidade ao nosso pequeno curso ou palestra sobre a demonologia e o mistério do mal, que é muito questionado pelas pessoas. Por que Deus, sendo tão bom, existem crianças doentes e assim por diante, né? Normalmente esse é o argumento que os ateus que querem viver num relaxamento espiritual, né, não aceitam, mas não entendem que Deus é bom, Deus é bondade infinita, Deus é o belo, tá? E nós, através do pecado original e pela aceitação das tentações do demônio, acabamos promovendo pecados originantes que vão prejudicar a vida dos nossos irmãos. Por que quando a gente vai se confessar ao sacerdote, a absolvição dos pecados que o sacerdote nos dá, também vem em relação ao prejuízo que nós provocamos à Santa Igreja através das nossas atitudes. Então isso é muito importante. Eu só vou fazer um pequeno encerramento da colocação anterior, porque nós não tivemos tempo assim de fazer um fechamento mais perfeito do tema da alma, do corpo e do espírito, né? Lembrando que o corpo é a parte material que nós temos, que vai ressuscitar, vai se tornar também glorioso na vinda definitiva de Jesus. É um mistério, né? A alma, ela se relaciona mais com a vontade e ela anima o corpo, por isso o nome alma, ânima, né? Anima o corpo. E o espírito, que faz parte da alma, é um local especial da alma, onde nós nos comunicamos intimamente com Deus. O demônio sabe o que está perdendo, por isso eu tenho que sair dessa confusão da minha alma e entrar nessa galeria especial do meu espírito, renunciando a todas as pequenas vontades que muitas vezes a nossa sensualidade, os grandes espirituais, eles falam em concupiscência, ou seja, o desejo das coisas do mundo, o gosto pelas coisas do mundo. Nós somos templos de Deus. Nós temos um lugar onde seria o Santo dos Santos no Templo de Jerusalém, onde não existe barulho, onde não há luz, luz no sentido de conhecimento de algo, é o lugar onde está Deus, o Santo dos Santos. Quando não há um relacionamento profundo com Deus, existe uma instabilidade entre a alma e o espírito. Então, quando nós não temos esse relacionamento profundo com Deus, e isso é, vamos dizer assim, a grande tentativa que o demônio faz de nos destruir, é diminuir essa nossa capacidade de comunicação com Deus, tá? E isso provoca uma instabilidade entre a alma e o espírito, entre os gostos pelas coisas do mundo, pelas coisas boas que acontecem na oração, o que a gente chamaria de sentimentos, né? A pessoa fica só ligada a sentimentos. Nós não podemos nos conduzir pela nossa vontade. Bom, nós temos que reconhecer que temos esse local especial, e até eu fiz uma espécie de um gráfico em que o homem está no meio, existe uma força sensível e uma força espiritual. Essa força sensível é a nossa ligação com as coisas do mundo. Aqui que o demônio atua, né? Nos mostrando coisas maravilhosas desse mundo. Eu me lembro daquela pintura lá de Colorado, perto de Carazinho, né? Uma cidade lá, uma colônia italiana, que fizeram uma pintura de um homem justo morrendo e um homem pecador morrendo. Então, o justo estava feliz porque sabia que ia se encontrar com Deus, com a Santíssima Virgem, com Jesus e etc. E o avarento estava
cheio de falta de paz, porque os demônios mostravam as coisas do mundo para ele, mostravam aquilo que ele iria perder imediatamente após a morte. É bem interessante isso aí. Então nós estamos entre essas duas tensões, as coisas sensíveis e as coisas espirituais. Por isso eu preciso do método do despojamento ou da disciplina para optar pela vida espiritual, pelo sobrenatural. Não dizendo que eu não sou do mundo, Não, eu faço parte do mundo, né? Eu estou dentro de uma realidade corpórea, mas não é essa realidade que vai me absorver ou vai diminuir a minha comunicação com Deus. Então o homem natural, ele exercita a sua vontade. A gente vê uma criança pequena que não teve ainda formação, educação, ela quer pegar tudo, ela quer que tudo faça parte da sua vida, né? Então o homem que não cresce espiritualmente, ele tem uma atitude semelhante à atitude dessa criança. Bom, nós precisamos ter a mente de Cristo que esmaga a cabeça da serpente. Quer dizer que se o nosso coração, se a nossa mente, o nosso amor, o nosso coração está ligado a Jesus, nós vamos esmagar a cabeça da serpente que vai estar sempre nos tentando. A pessoa perturbada está sob o domínio do mal. Então, a pessoa que está perturbada, mesmo que seja só uma doença psíquica, né? Porque, claro, a possessão demoníaca, ela é além de um problema psíquico. O demônio toma conta do corpo da pessoa, não da alma, nem da graça que essa pessoa está. Mas toda essa ansiedade, toda essa instabilidade, ela não vem do bem. Tá? Por isso que o espírito é o lugar de quietude e mansidão. Ali Deus pode trabalhar em nós. Nesse lugar especial, Deus pode trabalhar em nós. Por isso que as emoções não são ponto de referência para a vida espiritual. Então eu tenho a minha inteligência, que é muito importante, a vontade, emoções que são elementos da alma. Eu preciso vencer isso. Eu preciso me unir a Deus unicamente no amor. Tá? O próprio Hebreus 4:12 fala de uma fronteira da alma e do espírito. A alma tende a seguir as circunstâncias e o nosso espírito a palavra de Deus. É direto com Deus. A palavra de Deus supera, ou melhor, faz, né, que a alma se prepare para viver no espírito. Tá? Então, sempre a palavra de Deus é muito importante para nós. E também na renovação carismática existe a oração em línguas, né? Ela fortalece o nosso espírito, essa oração em línguas. Por isso nós podemos dizer assim, pessoal, que o pecado original, ele já está dizendo, o pecado original, ele tirou aquilo que era original de nós. Quando Jesus Cristo vem e oferece a sua salvação, nós podemos retomar aquilo que o pecado original nos tirou. Mas nós vamos ser sempre tentados. Aqui nessa vida, Deus permite as tentações, as provações, as privações, os sofrimentos, para que a gente possa ter mais merecimento, como eu explicava antes, né? Mas a gente sempre vai ter isso. E nós precisamos vencer ou colocar as faculdades da nossa alma, a memória, o entendimento e a vontade a serviço dessa nossa união com Deus. Muito bem, nós havíamos falado numa colocação sobre a ação ordinária do demônio, que é as tentações, que é a ação mais perigosa dele e que vai até os últimos momentos da vida, e começamos a falar sobre as ações extraordinárias do demônio, que a possessão é a que mais impressiona as pessoas, né?
O pessoal fica meio impressionado porque uma pessoa está possessa, e na realidade é de impressionar, né? Tem coisas que são muito fortes que acontecem com as pessoas. Então o sacramental, a oração do exorcismo é justamente para libertar essa pessoa dessa possessão. Mas lembramos que o primeiro exorcista foi Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, né? Jesus Cristo é o exorcista por excelência, porque ele veio destruir as obras do demônio. E a gente vê, né, muitas passagens bíblicas em que Jesus chega e vence o demônio. Também ele é tentado no deserto, né? Essas grandes tentações do ter, do poder e do prazer que nos acompanham. Mas no momento em que nós vencemos essas tentações, nós nos fortalecemos na fé. Nós falamos então sobre a possessão, obsessão, vexação, infestação e contaminação demoníaca. No caso da obsessão, né, nós ainda vamos tratar sobre a possessão, porque o pessoal tem muita curiosidade, né, sobre isso. Então depois até alguns casos a gente pode vir aí conforme os livros, os relatos dos grandes exorcistas, tá? Mas o que é essa obsessão diabólica? A obsessão é aquela palavra que o demônio incute na nossa mente, tá? Ele incute nos sentidos internos da pessoa, em particular na imaginação. Então tem casos, por exemplo, que uma pessoa que está sofrendo dessa obsessão, que ela pode chegar quase à loucura, né? O demônio fica falando coisas assim, palavras, ou vá se matar, ou fala coisas horríveis de Nossa Senhora, da Eucaristia, coisas sagradas. Ele quer induzir a pessoa e diz assim, pega uma corda e te enforca, tu tem que te matar, né? Tudo isso são obsessões, né, que o demônio provoca. Também tem casos de santos, como Santo Antão, né, talvez o Padre Pio, em que apareciam até pessoas, mulheres, o demônio trabalhava na imaginação vamos dizer, do paciente, né, porque não deixa de ser o fiel paciente, e mostra imagens obscenas ou um monte de coisas para que a pessoa se desvie da comunicação com Deus. Esse é o objetivo de Satanás, né? Mesmo, por exemplo, até sacerdotes, é muito comum de acontecer, o cristão, no momento da consagração eucarística, vem imaginações absurdas. O demônio, ele coloca essa obsessão para nos desviar do ponto-chave daquilo que nós estamos fazendo. Agora, se eu retomo, né? Estou na hora da consagração, eu retomo, não, eu não quero isso, eu desejo a consagração, eu quero viver esse mistério de Cristo, então eu venço essa obsessão e o demônio perde espaço e eu ganho na graça. Por isso que Deus permite isso aí. Agora, existem casos de obsessão contínua, né? Então aí sim chama-se exorcista para que ele possa fazer, inclusive, um exorcismo em relação a essa obsessão, né? Também pode acontecer que, vamos dizer, esses jovens que fazem essas mortes de pessoas, pegam um fuzil e disparam contra os colegas, isso aí pode ser causada por uma obsessão diabólica. Tá? A imaginação, então, ela é atingida pelo demônio na obsessão diabólica. Inclusive, ele tenta atacar a memória, o senso comum, a imaginação, a estimativa da pessoa, as faculdades internas na parte sensitiva do homem, ele tenta atacar. Tá? E o próprio intelecto e vontade são tomados de assalto
e atormentados. Isso aqui não é muito fácil, pessoal, é uma coisa muito difícil, porque na obsessão diabólica a pessoa não perde a consciência, enquanto que na possessão diabólica ela, em muitos casos, perde a consciência. O demônio forma um espaço particular para ele dentro do corpo da pessoa e a pessoa não se lembra de nada do que está acontecendo. Agora, eu acredito até que na obsessão a pessoa sofra mais, porque a vítima é incapaz de afastar essas coisas que ela está vendo, né? Ou que estão sendo sugeridas para ela. É como se fosse um louco dentro de casa, em todos os lugares. A pessoa fica cheia de antipatia e ódio por outras pessoas, inclusive familiares, pessoas próximas dela. E a pessoa se sente presa. Eu vejo também, pessoal, uma coisa em relação à obsessão, que a gente conversando com os dependentes químicos de alto grau de dependência, que estão em processo de libertação, que existe mais ou menos entre eles uma experiência comum, muito parecida com essa obsessão diabólica, né? Inclusive, muitos deles relatam essa voz do inimigo falando para eles usarem a droga, falando para eles roubarem a mãe, os parentes, ou cometerem crimes, né? Porque aquela história, né? A atividade diabólica, como a atividade do Espírito Santo, elas são progressivas em nós. Se você se abre ao Espírito Santo, se você quer te deixar conduzir realmente pela graça de Deus, acontece uma transformação sistemática no teu coração e na tua vida, e o contrário também. Então, por exemplo, na dependência química, você começa com um cigarrinho de maconha, com uma cerveja, depois você vai para a cocaína ou para as outras drogas injetáveis, e etc, etc, e chega a um ponto que a pessoa não tem mais liberdade. Quem é que tolhe essa liberdade é o próprio Satanás. Então o demônio, ele está muito relacionado com os nossos irmãos, infelizmente, dependentes químicos, por várias circunstâncias que aqui não vem o caso a gente explicar. O que é uma vexação? Tá? A vexação, ela é o demônio atormenta o corpo da pessoa que fica consciente também. Então, nós vimos vários slides no nosso curso em que o demônio escreve no corpo da pessoa, no abdômen, faz feridas, coisas assim, quebra ossos, né? O padre um dos nossos professores contou isso, né? Que às vezes o demônio quebra os ossos da pessoa e às vezes são quebraduras aparentes, tem barulho dos ossos quebrando e na realidade não é, ou às vezes acontece mesmo, né? A gente vê que o Padre Pio apanhou várias vezes de Satanás e também São João Maria Vianney, né? E é interessante que os dois coincidem no mesmo aspecto, que quando eles apanhavam, eles tinham certeza que no outro dia iria acontecer uma grande conversão. E isso a gente percebe também na nossa vida corriqueira. Por exemplo, antes de um cursilho, antes de um retiro, onde vão haver grandes conversões, ou um cenáculo da renovação carismática, parece que o demônio se prevalece e ele tenta fazer que a pessoa fique fraca, porque ele já está prevendo que grandes coisas irão acontecer a partir da santidade dessa pessoa. Por isso, nós não temos que temer as investidas do demônio, porque num certo sentido, a pessoa que se aprofunda espiritualmente, ela vai ser perseguida pelo demônio, porque você fez a opção pelo bem, né? Se realmente a tua opção é verdadeira pelo bem, Satanás não vai gostar disso, né? E vai investir mais em perseguir você. Eu não estou falando isso para assustar, hein? Vamos crescer na vida espiritual, não vamos ficar em cima do muro não, pessoal, tá?
Infestação. Infestação, ela acontece em objetos ou lugares usados pelo homem. Atinge o lugar e não a pessoa. Tá? Atinge lugar e não a pessoa. Então a infestação de animais, a infestação de objetos, a infestação de galerias, um lugar, um presídio, vamos dizer assim, uma casa onde se praticava essas religiões ligadas às entidades diabólicas. Eu tenho um caso interessante de um exorcista de Santa Maria, né, que contou que ele foi chamado por um empresário que tinha comprado um terreno onde eles se aproximavam de uma casa para derrubar as paredes, porque eles iam construir um condomínio no lugar, e quando a máquina se aproximava, arrebentava os pneus, a máquina não conseguia se aproximar da casa e se quebrava toda, né? Então chamaram o padre, né? E o padre foi a esse lugar e descobriram que essa casa pertencia a um médico abortista e que havia no porão da casa um forno onde eram cremados os fetos das crianças que eram abortadas. Então esse lugar estava infestado, né? Dominado, vamos dizer, pelo mal. Tá? Eu não vejo diferença entre contaminação e infestação, mas alguns autores eles colocam um pouco de diferença, né? Alguns dizem que a infestação ela pode acontecer em animais somente, coisas que se movem, a contaminação em locais que são, como eu dizia, uma casa onde se praticou o mal. Também esse padre contava do lugar onde aconteceu uma guerra na Revolução Farroupilha e que houve uma grande matança de pessoas nesse lugar, nessa curva, tá? E quando as pessoas passavam por esse lugar, ou aconteciam acidentes, ou se sentiam mal, até que ele descobriu então que nesse lugar havia tido uma grande mortandade de pessoas e que esse lugar estava contaminado ou infestado. Tá? Então aí nós temos mais ou menos os tipos de ação, né, que o demônio pode agir. E ele quer fazer que a gente se sujeite a ele, né? Então por isso a sujeição diabólica, a ação do maligno é nos fazer pecar. Ele quer que a gente peque, né? Ou desobedeça a Deus, ou podemos dizer, desvalorize a bondade de Deus. E que a gente se empenhe em pecar. Tá? Os demônios não se amam entre eles. Os demônios, quando eles perderam a glória de Deus, que eles iriam ganhar a visão beatífica, eles se tornaram seres perturbados, né? Eles têm a inteligência e a parte, eles são vontade e inteligência, eles não perderam isso, mas nós podemos dizer que por eles terem feito opção pelo mal, eles também estão num estado de deteriorização, né? Então eles são seres perturbados que se odeiam a eles e odeiam os seus semelhantes. Então, vamos dizer assim, nós no paraíso, nós vamos viver o amor puro de Deus, vai se revelar para nós vamos sentir no nosso coração a realidade eterna e a felicidade eterna, e aí vai acontecer entre nós a verdadeira fraternidade e o verdadeiro amor. Aí vocês imaginem que maravilha será o paraíso, né? Nós vamos viver o amor puro, não mais
Pode ser apaixonado por uma outra pessoa, assim, extremamente, ela sempre vai ter problemas e limitações. Lá no céu não vai acontecer isso, nós vamos nos amar profundamente, sem nenhuma limitação. Nada, nada, nada. Né? E, infelizmente, os demônios e aqueles que forem para o inferno, que vão viver uma vida semelhante à vida que os demônios vivem, né? Vão sentir um grande ódio entre si. Aliás, pessoal, eu acredito assim, nós começamos um processo de conversão e de santificação e Deus já vai permitindo no nosso coração a alegria do céu. Claro que ainda não perfeita, porque os santos sofreram também. Mas existe já uma coisa assim, uma esperança já mais alimentada pelas coisas de Deus, quando você busca obedecer a Ele, com todo sacrifício, evidentemente. Agora, o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa, por exemplo, que passou toda a vida prejudicando o próximo, toda a vida pensando só na sua própria realização, ela vai, além de viver um sofrimento aqui muito sério, ela vai certamente viver também um sofrimento eterno. Por isso, irmãos, que Nossa Senhora pediu aos pastorzinhos em Fátima que rezasse pela conversão dos pecadores. É a nossa grande missão, nós temos que oferecer sacrifícios e orações para que os pecadores se convertam. Nós não podemos odiar os pecadores, nós odiamos o pecado, nós odiamos o ato errado que eles cometem por ignorância. Uma pessoa hoje que é da esquerda, que é do comunismo, o comunismo é a pior coisa que existe, é um fraticídio o comunismo. Se você não conhece, você tem que estudar isso, tá? E sair disso o mais rápido possível. E nós temos que rezar pela conversão dessas pessoas, dessas feministas, desses homens que querem destruir a família, que caíram na mentira de Antônio Gramsci, né? A mentira de Antônio Gramsci, a mentira dos filósofos que querem, de alguns filósofos, da falsidade que nos querem afastar da felicidade eterna, por ignorância. Nós temos que rezar por eles. Não existe verdade no demônio. O demônio não tem verdade. Agora, ele pode ser forçado a falar a verdade. Eu ainda vou trazer, hoje não vai dar tempo, o poema que um demônio fez a Nossa Senhora Imaculada, porque os 2 exorcistas dominicanos forçaram ele e disseram: tu faça agora uma poesia dedicada à Imaculada Conceição. E ele fez. Agora, claro, aí ele não mentiu, porque ele estava sendo obrigado pelo exorcista, né, a fazer aquilo em nome de Jesus, não em nome do exorcista, né? Mas o demônio não é verdadeiro, ele é o pai da mentira e é um ilusionista. Por quê? Porque ele nos mostra coisas fantásticas, maravilhosas, mas ele não diz o que está por detrás da cortina daquilo que nós, infelizmente, possamos optar por influência dele. Pessoal, existe hoje os erros da moda, né, que mudam a mentalidade humana, que faz as pessoas se sujeitarem moralmente ao mal. As modinhas que existem por aí, né? Então, são terríveis, terríveis. E essas modas, elas têm uma orientação diabólica justamente por serem mentirosas, né? Por não levarem o ser humano à felicidade, à alegria já nesse mundo. Porque nós já podemos, se a nossa consciência está na graça de Deus, nós já sentimos aqui os efeitos da obediência a Deus, que é a paz, a alegria interior, os frutos do Espírito Santo, nós já sentimos aqui nesse mundo. Não na sua plenitude, isso é importante. Bom, o demônio vive na negação de Deus, na mentira, no egoísmo, ódio consciente, desespero
e tenta levar os condenados ao desespero também, como aconteceu com Judas. Judas achou que Deus não poderia libertar ele, né? Uma pena isso, porque se Judas tivesse recorrido à misericórdia de Deus, ele seria certamente salvo. Bom, muitas pessoas hoje, né, elas querem ficar assim, não querem mudar, desmentem o espírito do evangelho, mesmo participando da igreja. Isso é muito perigoso, pessoal. Por isso, a todos nós, desde o Papa ao último cristão, nós temos que buscar uma profunda conversão para nós percebermos que estamos envolvidos pelo mistério do amor de Cristo, que esse amor de Cristo nos uniu e que nós precisamos de uma conversão profunda, porque senão vai ser o contrário. Nós vamos nos tornar um contra-testemunho do Evangelho, mesmo participando da igreja. E o demônio, ele sugere muitas coisas para nós, ideologia e relativismo, né? Que pode fazer Satanás agir pessoal e comunitária nas pessoas. Por isso que a conversão é o maior milagre. A conversão é o maior milagre que Deus pode fazer em uma pessoa. Então, aquela pessoa que se converte, que sai dos embustes, das mentiras do mal para o bem, esse é o maior milagre que Deus pode fazer. O corpo, por exemplo, ele vai se deteriorar, né? Existem milagres em relação ao corpo, uma doença que Deus cura, ou por intercessão de um santo, mas aí nós temos que aproveitar esse milagre físico e transformá-lo num milagre espiritual, né? Nos voltarmos novamente para Deus, querermos viver uma vida na graça de Deus. É muito difícil de libertar aquele que quer o mal livre espontaneamente e se entrega a ele. Por exemplo, um satanista ou uma pessoa que está num estado de perversão progressivo já muito elevado, porque assim, existem os santos elevados, grau de santidade elevada, e existe o grau de perversão elevada, que são aqueles, vamos dizer, que já são até confundidos com Satanás, porque as suas ações são ações já praticamente diabólicas. Enquanto que aqueles que buscam a santidade, ao contrário, eles estão numa luta constante contra si mesmos e as suas atitudes são atitudes movidas pela liberdade do Espírito Santo. Qual é o objetivo do agir diabólico? É levar a pessoa, o pecado, ao Espírito Santo. Quer dizer, a desconfiança da salvação eterna e a autoconfiança em si. Então, os dois extremos. Eu pensar que sou eu que me salvo, independente de Deus, isso é pecado contra o Espírito Santo, e também dizer que eu não tenho como me salvar. Deus não tem condições de me salvar. É pecado contra o Espírito Santo. Então, os pequenos nãos que o demônio e as mentiras que o demônio vai incutindo na mente da pessoa é justamente para levar essa pessoa a esse mal, a essa tristeza. O exorcismo é um mistério da ação salvífica de Deus. E nós vamos entrar depois com bastante lentidão sobre essa questão do exorcismo, que age em todas essas etapas em que o demônio atua, né? Mas aí já é um sacramental da igreja, em nome da igreja, da ação da igreja, que liberta a pessoa que está dominada pelo mal. Lembrando que a pessoa possessa, ela pode estar em estado de graça e o demônio ter possuído ela, para uma finalidade que é misteriosa, depois talvez até o exorcista possa saber por quê. Mas a pessoa que se abre o mal, espontaneamente, ela vai ter mais condições de o demônio tomar conta, vamos dizer assim, da sua vida.
Vamos encerrando por aqui essa nossa colocação. Vocês vejam como esse assunto é longo e complexo, né? Nós estamos tentando resumir o máximo, né, esse assunto, mas ele é muito complexo e muito importante, porque no momento que eu entendo qual é a ação do demônio, a ação diabólica na minha vida, eu vou fazer justamente o contrário, então vai ser também um caminho de santificação. Espero que vocês divulguem o nosso canal, né? Se inscrevam no canal, dê seu like, marque o sininho e ofereça essas colocações, esse conhecimento aos seus amigos, porque esses assuntos são assuntos pouco comentados nos dias de hoje e de suma importância para a nossa fé. Grande abraço, Deus nos abençoe cada vez mais.